Olá a todos! Quem é que nunca deu por si na cama, de olhos bem abertos, com o cérebro a mil, a recusar-se a desligar? Pois bem, hoje vamos mergulhar a fundo num dos paradoxos mais frustrantes da vida, a insónia, e vamos perceber porque é que, por vezes, quanto mais nos esforçamos para dormir, mais o sono parece fugir de nós. É um cenário que é familiar para tanta gente. Estamos na cama, a ver os minutos a arrastarem-se, a transformarem-se em horas, e aquele pensamento a martelar na cabeça. Tenho mesmo que adormecer, tenho mesmo que adormecer. Mas claro, essa pressão parece que faz precisamente o contrário. Então qual é o mecanismo por trás deste ciclo vicioso? É exatamente isso que vamos explorar. E olhem que isto não é de todo um problema isolado. Os dados são impressionantes. Estamos a falar de cerca de 10% da população mundial a sofrer de insónia crónica. 10%. É um número que nos mostra logo a verdadeira escala e a seriedade deste distúrbio do sono. Ok, então vamos a isso. Quando o sono foge, o que é que isso significa na prática? Antes de mais, é fundamental perceber o que é, clinicamente falando, a insónia. Porque, atenção, não estamos a falar só de cansaço ou de uma noite mal dormida de vez em quando. Não. Isto é uma condição com critérios muito bem definidos. Pronto, formalmente, a insónia é definida como isso mesmo, uma perturbação clínica. É a dificuldade em adormecer, ou em manter o sono durante a noite, ou até mesmo acordar muito antes da hora. Mas o ponto-chave aqui é a insatisfação com o sono. É sentir que não se dormiu o suficiente, ou que o sono não foi reparador, e claro, isso depois tem consequências bem reais durante o dia. E o que distingue os dois tipos principais de insónia é basicamente o tempo. Pensem assim, a insónia aguda é aquela que dura menos de 3 meses. Geralmente está ligada a uma coisa específica, um pico de estresse, sei lá, um exame importante, um problema no trabalho. Já a insónia crónica, bem, essa é outra história. É muito mais persistente. Estamos a falar de problemas de sono pelo menos 3 vezes por semana durante mais de 3 meses. E é aqui que o problema se instala a sério. Então, como é que se passa de anda a dormir mal para um diagnóstico oficial de insónia crónica? Não é uma coisa feita de ânimo leve, existem critérios muito específicos que os especialistas seguem para identificar o problema sem margem para dúvidas. Ora bem, segundo manuais de diagnóstico como o DSM-5, para se ter um diagnóstico de insónia crónica, tem de se cumprir vários requisitos. A dificuldade em adormecer, em manter o sono ou acordar demasiado cedo, tem de acontecer pelo menos 3 noites por semana e durante no mínimo 3 meses. Mas há aqui um ponto muito importante. Isto acontece mesmo quando há toda a oportunidade para dormir. E claro, tem de causar um mal-estar ou um prejuízo real no dia-a-dia. Coisas como fadiga, irritabilidade, problemas de concentração. Ok, agora vamos ao coração da questão. O ciclo vicioso da insónia. É aqui que as coisas se tornam, bem, contraintuitivas. Vamos ver como é que a própria luta para adormecer se transforma no maior inimigo do sono. Esta imagem mostra o ciclo na perfeição. Vejam só como funciona. Tudo começa com um gatilho qualquer, um período de mais stress, que nos faz ter umas noites más. A partir daí, a nossa mente começa a trabalhar contra nós. Começa a preocupação. E se hoje não conseguir dormir outra vez? Esta ansiedade de desempenho em relação ao sono aumenta a nossa agitação, tanto mental como física. E o que é que acontece? Fica ainda mais difícil adormecer. E pronto, o ciclo repete-se e vai-se reforçando, noite após noite, até que um problema que era temporário se torna crónico. E isto leva-nos a um conceito absolutamente chave, os chamados fatores perpetuadores. Basicamente, são os comportamentos e os pensamentos que adotamos para tentar resolver o problema. Coisas como passar mais tempo na cama, tentar forçar o sono ou ficar a remoer na preocupação. O mais irónico disto tudo é que são precisamente estas soluções que acabam por alimentar a insónia muito tempo depois de o gatilho original já nem sequer existir. Agora, vamos espreitar um pouco a ciência por trás do sono. Porque para perceber porque é que as nossas tentativas de controlar o sono falham redondamente, é preciso primeiro perceber como é que os nossos corpos estão, bem, programados para dormir. Então, o nosso sono é regulado por duas forças principais. Por um lado, temos o processo S, a pressão homeostática. Pensa nisto como uma fome de sono. Quanto mais tempo passamos acordados, maior é essa fome. Por outro lado, temos o processo C, o nosso ritmo circadiano. Este é o nosso relógio biológico interno. A noite de sono ideal acontece quando estas duas coisas se alinham, a fome de sono está no máximo e o nosso relógio biológico finalmente dá a luz verde para descansar. O problema é que, na insónia, o cérebro aprende uma associação nova e terrível. Segundo o modelo de controle de estímulos, a cama, que devia ser o sinal para relaxar, é hora de dormir, passa a ser um gatilho para frustração e para ficar alerta. O quarto, em vez de ser um santuário de descanso, transforma-se quase num palco de batalha contra a ansiedade. Portanto, a solução passa por retreinar o cérebro. É mesmo isso. O objetivo é quebrar de vez a associação entre a cama e a frustração. E restabelecer a ligação original, a ligação forte e exclusiva entre a cama e o sono.
A regra de ouro é esta. A cama serve para duas coisas, e só duas coisas: dormir e a atividade sexual. Ponto final. E como é que se faz esse retreino? Bem, isso leva-nos diretamente à solução mais eficaz que conhecemos hoje, a terapia cognitivo-comportamental para a insónia, ou TCCI. É uma abordagem muito estruturada, com provas dadas e desenhada precisamente para quebrar este ciclo vicioso. É importante sublinhar isto. A TCCI é considerada o tratamento de eleição, a primeira linha de ataque à insónia crónica. E, em muitos casos, é até mais eficaz a longo prazo do que a medicação. Porquê? Porque o seu foco não é só aliviar os sintomas, é ir à raiz do problema, àqueles fatores perpetuadores de que falamos, ou seja, os comportamentos e os pensamentos que mantêm a insónia ativa. Esta terapia tem vários pilares que trabalham em conjunto. Começa com a educação sobre o sono para desmistificar muita coisa. Depois, passa a ação com técnicas comportamentais muito concretas. A terapia de controle de estímulos para voltar a fazer da cama um lugar de descanso e a terapia de restrição do sono para tornar o sono mais eficiente. E, finalmente, a reestruturação cognitiva, que ajuda a identificar e a mudar os pensamentos negativos que andam a alimentar a insónia. E as regras do controlo de estímulos são muito práticas. Só se vai para a cama quando se está com sono. Se passados uns 20 minutos não se adormeceu, levanta-se, vai-se para outra divisão e só se volta para a cama quando o sono aparecer outra vez. Como já vimos, a cama é só para dormir e atividade sexual. Nada de telemóveis ou televisões. E por fim, uma regra de ouro: manter uma hora de acordar consistente. Todos os santos dias, incluindo fins de semana. E, para terminar, ficamos com esta ideia, que no fundo resume tudo o que falamos. Na insónia, o problema a sério não são as causas iniciais, é aquilo que a mantém ativa. A chave para voltar a ter noites tranquilas não é lutar com mais força, é mudar de estratégia. É quebrar os hábitos e os pensamentos que, sem querer, nos mantêm de olhos abertos. E a questão que fica no ar é esta: estaremos dispostos a deixar de lutar contra o sono para que, finalmente, ele possa vir ter connosco?